Se a gente for contabilizar e computar desde a última alta histórica, que foi aqui em 14 de abril, até agora o rompimento, a gente tem aí exatamente 190 dias. Eu estou no gráfico diário, que significa dizer que é 190 barras, tá? Então, ou seja, isso já entra naquele fator, tá? Isso já entra naquela questão que o investimento tem que ser a longo prazo, né? Não adianta a ansiedade, imediatismo que tende a dar errado, né? Tem que investir com tranquilidade e principalmente a longo prazo, tá? Porque uma coisa que vocês nunca vão ver, tá? Em um gráfico, é uma linha, o gráfico subindo assim, ó. Vocês não vão ver isso daqui, o gráfico subindo assim, certinho. Não, né? A gente vai ver o gráfico durante essa linha tendo seus momentos de oscilação, né? E quem investe a longo prazo não fica preocupado com esses momentos de oscilação, né? Simplesmente aguarda, tá? Simplesmente aguarda o dar retorno a longo prazo, né? É assim que deve ser. E é assim que sempre foi com o Bitcoin, né? Investimento a longo prazo, tá? Sim, mas vamos falar desse momento aí do Bitcoin e tudo mais, vamos entender, vamos ver para onde ele vai, no meu parecer, na minha opinião, o que pode estar acontecendo aí com o Bitcoin, tá? Primeiro vamos dar uma visualizada no macro. Vamos dar uma visualizada no macro, tá? Vamos ver o mensal, tá? Vamos ver o mensal. Ok. Tá. O que a gente enxerga aqui no mensal? A gente enxerga no mensal aqui pivô de alta, correto? A gente enxerga aqui no mensal pivô de alta, tá? A gente enxerga aqui pivô de alta. Por quê? Pernada de alta, topo. Então, aqui foi o topo, tá? O topo mais alto. Aqui foi o fundo, tá? Aqui foi o fundo. Aqui foi o fundo, tá? Mais alto do que esses fundos aqui, isso é óbvio, né? Então, a gente agora tá em pivô de alta no gráfico mensal. Isso é muito importante. Formação de pivô de alta no gráfico mensal, né? Tá, vamos ver agora o que está acontecendo no semanal. A gente tem pivô de alta no mensal. Vamos ver o que está acontecendo no semanal, tá? No semanal, ele tentou fazer pivô de baixa, mas recusou o pivô de baixa, tá?
que aqui a gente tem o topo, tá? Aqui a gente tem o topo, e aqui a gente tem o fundo, né? Topo mais baixo, correto? Topo mais baixo do que o anterior. Ok. Fez topo mais baixo. Ele teria que fazer um fundo mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Um fundo mais ou menos aqui assim, para ser um fundo mais baixo do que esse. Ao contrário, né? Ele fez um fundo aqui, ó, sendo mais alto, tá? Sendo mais alto. Então, eu tenho um topo mais baixo do que esse aqui, porém, ele não fez o fundo mais baixo do que o fundo anterior. Então, a gente não teve pivô de baixo aqui no semanal. E agora, com esse fundo mais alto aqui, ele iniciou uma sequência de alta, né? No semanal, ele já rompeu o topo, tá? Esse topo aqui no semanal, ele já rompeu esse topo. Então, o pivô de alta também para o semanal, tá? O semanal, beleza? Tá? Agora, mas isso é o mínimo do mínimo, tá? Só para a gente entender a dinâmica do gráfico, né? Que primeiro a gente tem que entender a dinâmica do gráfico, ok? Agora vamos para a análise em si, lá aqui no gráfico diário, né? Tá. Tá, aqui, ó. A gente tem essa média aqui, ó, tá? A gente tem essa média aqui. Essa média, ela é uma média de 40, tá? Aplicada ao gráfico diário, beleza? Você vê que ela coincide com todos os fundos, tá vendo? Bate, sobe, bate, sobe, bate, sobe, né? Com o topo também, ó. Então, uma média interessante, ok? Uma média interessante. O que a gente vai ter de informação nessa média aqui? A gente vai utilizar uma expansão de Fibo junto com essa média, tá? Uma expansão de Fibo junto com essa média. Como? Basicamente, a gente vai pegar a expansão da Fibo do ponto inicial de uma impulsão, o que seria uma impulsão, uma pernada, tá? Um segmento de alta. Por exemplo, aqui é um fundo, o início da impulsão de alta. Que alta? Dessa pernada aqui, ó. Tá? E aqui foi o fim. Tá? Então, aqui a gente inicia a impulsão. E aqui a gente termina a impulsão, tá? E a gente eleva ela até a média, tá? A gente vai levar ela até a média, tá? A gente vai trazer ela até a média. Vamos fazer isso com essa impulsão aqui, para a gente tentar rastrear se esse movimento de impulsão aqui, ele já alcançou o movimento posto por essa pernada aqui, ó, tá? Então, vamos lá. A gente pega aqui do fundo, vamos pegar do fundo, que foi o início dessa impulsão de alta, tá?
foi a impulsão que foi dada largada logo depois dessa grande correção, tá? T aqui, pronto, do fundo para o topo. Agora a gente eleva ela até a média. A média está aqui, ó. Trazemos ela até a média. Tá? O nosso alvo sempre vai ser, tá vendo esse quadrante aqui, cinza? Acima desse quadrante cinza aqui, eu tenho essa linhazinha branca aqui, ó. Tá? Aqui seria o nosso alvo, tá? Aqui seria o nosso alvo aqui, ó. O alvo da primeira impulsão, tá? O alvo da primeira impulsão, seguido logo depois da formação dessa expansão entre fundo, topo e média, tá? Então aqui seria o nosso alvo, tá? Então seria uma compra basicamente uma compra na média com alvo aqui em 68 mil dólares, tá? Que já está alcançando, tá? Mas dado agora que o Bitcoin está com a nova informação, que ele está rompendo o seu topo histórico aqui, eu falo rompendo, no semanal já rompeu e no diário está praticamente rompido, né? Então, dado a essa nova impulsão aqui formada, até onde a gente pode ir, tá? Então, a gente vai pegar aqui desse fundo, ó, a gente vai pegar desse fundo, esse topo aqui, e traz até a média. A média está aqui, ó. E traz até a média. Pronto. Então, a gente tem o nosso alvo aonde? Aqui é o quadrante cinza, a linha de cima é essa. Então, a gente tem aqui o nosso alvo, logo depois desse rompimento aqui da alta histórica, a gente tem o nosso alvo aqui em 77 mil dólares. Tá? O Bitcoin chegando em 77 mil dólares. Não falando de o longo prazo no máximo. Isso daqui eu estou falando de no médio prazo, ou até mesmo no curto, né? Mas não falando no longo prazo, tá? Mas, dado a informação dessa impulsão de alta aqui apresentada, o nosso alvo aqui agora seria 77 mil dólares, tá? Óbvio que a gente vai pegar, vai fazer um pullback, tá? A gente agora tem que ver onde seria o melhor ponto, o ponto máximo ali de correção para um pullback, né? Então, vamos excluir aqui, a gente já tem esses alvos aqui marcados, eu vou excluir para não ficar muito poluído o gráfico. Eu não gosto de gráfico poluído, tá? Vou excluir aqui. Ok, tá? Aqui é o primeiro alvo, já chegando, praticamente já alcançado. O segundo alvo, aqui em 77 mil dólares, tá? Mas antes dele chegar lá, ele vai fazer um pullback, tá? Ele tem que fazer um fundo aqui, uma formação de um fundo, basicamente, isso aqui, ó. E vai, tá? Basicamente uma formação assim, tá? Seguido com dois fundos, tá? Seguido com dois fundos, tá? Então, vamos lá. Excluir aqui. Eu vou vir aqui no... Eu vou vir aqui no range fixo, tá? Eu vou pegar do fundo para o topo. Basicamente aqui ele vai me dar o volume que tem mais posições de entrada, né? Então
a localização com mais posições de entrada, por exemplo, compradora, seria o melhor ponto, porque daí a gente cria uma barreira, correto? Então, seria o melhor ponto, porque daí a gente cria uma barreira, tá? E ele me dá aqui, ó, que esse ponto aqui, ó, essa linha vermelha do indicador, é o ponto com mais entradas, tá? O ponto mais onde teve mais volume, mais saldo institucional. E faz sentido que é justamente, se você prestar atenção com calma, faz sentido esse ponto aqui do indicador, porque é justamente onde a gente tinha esse topo aqui, ó. A gente tem esse topo, tá? Seguido de uma correçãozinha, ó. Depois a gente volta a subir, tá? Com expressividade, rompendo esse topo aqui com tudo. E o momento exato desse rompimento aqui é justamente aqui onde o indicador sinalizou para a gente. E se teve um rompimento aqui com expressividade do jeito que teve, e logo depois a gente entrou em uma corrida altista, significa dizer que teve muita entrada de capital aqui nessa região, né? Então, massa. Então, aqui, justamente nessa região aí do indicador, seria o ponto que eu consideraria máximo aí para o Bitcoin estar fazendo o seu fundo, tá? Excluir aqui, excluir aqui. Tá, ok. Então, aqui seria o nosso ponto, tá? Aqui, justamente, vamos pegar aqui, vou marcar esse ponto aqui, justamente em 54 mil dólares, tá? Seria onde seria o nosso fundo máximo, em 54 mil dólares, tá? Para ele estar se segurando, para estar ainda em nível de alta, tá? Seria essa região aqui, essa localização, tá? Um outro dado muito importante é o efeito imã, né? Como assim o efeito imã? Ó, sempre que você tem uma correção forte, tá? Sempre que você tem uma correção forte, o nível dessa correção é retribuída na alta, tá? É aquela coisa, né? Aquela lei física, né? Para toda ação existe uma reação. A ação de subir vai existir a reação de descer. A ação de descer vai existir a reação de subir, tá? Existe essa viagem aí na física, tá? Então, o efeito, né? O efeito também considerado também que a gente pode falar sobre o efeito ímã de distribuição, né? Quando você pega dois ímãs, um afastado do outro, quando você aproxima um do outro, um puxa o outro, tá? Então, basicamente, o que eu quero dizer? Que se existiu toda essa correção aqui, tá? O gráfico, ele tende a retribuir essa correção como o mesmo nível, tá? Então, quer ver aqui, vamos fazer aqui uma brincadeira, só para vocês terem uma noção. Então, eu vou pegar aqui essa correção, o nível de correção, ó, vou pegar o nível de correção aqui, ó. Tá vendo? Essa linha verde aqui é o nível, é a metragem de toda essa correção, ok? De toda essa correção. Tá ok? A partir do rompimento que ele perde essa correção, foi dado esse ponto aqui. Porque a partir daqui, ele perdeu
esse nível de correção, correto? Então, a gente posiciona, ó. Vamos posicionar aqui, tá? Vou posicionar aqui. E se você prestar atenção, o nível de correção, eu posicionando aqui, matematicamente calculado, é justamente o nível onde a gente obteve na máxima da expansão, ó. Ó, tá vendo? Aqui, ó, o pontilhado cinza lá em cima, ó, onde seria o nosso alvo, tá vendo? Matematicamente calculado, ó, nível a nível, tudo coincidindo e tudo batendo, ok? Tá? Ah, Lucão, por que você botou aqui, justamente nesse topo? Porque foi aqui que ele deixou de fazer fundo mais baixo. E foi aqui que ele começou a sua alta. Porque, por exemplo, ó, você teve esse sequencial de alta, mas ainda estava no parâmetro de baixa, ó. Ainda estava no parâmetro de baixa, tá? Ainda estava no parâmetro de baixa. Mas você vê que ele inicia uma sequência de alta, formou um topo aqui mais alto, você vê que ele perdeu esse topozinho aqui, ó. Tá? Perdeu esse topozinho aqui, formou esse topo e justamente depois desse topo, que daí ele forma o seu fundo mais alto aqui e dá uma largada de alta. Então, por isso que tem que ser posicionado assim. Você tem que posicionar sempre no momento em que ele sai da correção e não onde ele está na correção. É no momento que ele sai da correção, tá? E você vê que a gente obtém matematicamente calculado os níveis, tá? Então, estou certo, cada vez mais confiante que esse nível aqui de 77 mil dólares será alcançado em breve aí pelo Bitcoin, tá? Dado esses dados aí, beleza? Outra coisa interessante que eu vou mostrar a vocês que contribui ainda para a visão da alta do Bitcoin, que a gente entrou numa alta disparada, a última alta, tá? Desse ciclo, vamos analisar aqui, ó. Por exemplo, esse modelo aqui, tá? Esse modelo que aplica uma média de 2 anos para identificar os topos e os fundos de cada ciclo de alta histórica do Bitcoin, tá? Então aqui eu tenho aqui, tá vendo esses topos aqui, ó? Todos esses topos aqui, eu passando da média, são altas históricas dos ciclos de alta do Bitcoin, tá? Então, aqui eu tenho de 2011, tá? O de 2013, ó, tá vendo? Eu tenho de 2017, ó, e ainda a gente não tem o de 2021, tá? E cada ciclo, ele termina com uma alta histórica acima dessa linha vermelha aqui, tá? Que seria essa média vermelha aqui. Depois que ele ultrapassa e forma a sua alta histórica do ciclo, que daí ele entra em correção forte, tá? Chegando embaixo, na linha verde, aqui na média verde, ultrapassando a média verde é o momento que ele volta a subir novamente para formar a sua próxima alta histórica, o seu próximo ciclo de alta. Mas se você reparar, a gente ainda não ultrapassou essa linha vermelha no ciclo de alta de 2021. A gente ainda não ultrapassou. Então, possa ser que seja agora que a gente vai ultrapassar, tá? Que aqui a gente já tem até uma numeração aqui que é 100 mil, né? Dólares. Possa ser que a gente ultrapasse agora para formar a nossa máxima histórica do ciclo de alta de 2021, tá? Então, a gente precisa formar esse topo acima, ultrapassando essa linha vermelha, como aconteceu em cada ciclo, e a gente ainda não tem, tá? É o que contribui
para a gente estar mais confiante, porque você vê que a gente teve aqui ele passando, ele perdendo a linha verde. Toda vez que ele perde a linha verde, ó, é sinal que ele vai formar uma alta histórica mais alta do que a anterior. Por exemplo, eu tive essa alta aqui, tá? Histórica. T, corrijo, perde a linha verde, significa dizer que aqui seria compra, e a partir daqui ele iria formar uma alta maior do que a anterior, que seria essa daqui. Então, a partir daqui a gente forma uma nova alta aqui em cima, mais alta do que essa. Depois segue para aqui, ó. A partir daqui a gente volta perdendo a linha verde. Depois a gente tem informação que ele vai voltar a fazer uma nova alta histórica mais alta do que essa aqui, tá? Então, daí a gente sobe, tá? Daí a gente sobe e forma aqui, ok? Então, esse mesmo parâmetro, a gente espera que aconteça nesse ciclo de alta, até porque a gente já perdeu a linha verde, porém a gente ainda não formou a alta maior do que essa alta aqui, tá? Essa alta anterior, beleza? Um outro dado importante, que é o modelo Stock to Flow, que é o seguinte, a gente tem esse gráfico aqui do ciclo, tá? Cada ciclo de alta do Bitcoin, desenvolvimento, né? Mas o que vocês têm que prestar atenção aqui é nas cores, tá? Por exemplo, o azul indica inverno, tá? O laranja indica verão. O verde indica o meio termo. O final, chegando próximo do final do verão, do ciclo de alta, e chegando próximo do início do inverno. O inverno seria a correção histórica do Bitcoin, é quando ele mais corrige, entendeu? Mas, antes de acabar o verão e ele entrar no verde, entrar ali mais para o lado do amarelo e verde, ele também forma uma alta histórica. É aquele pump que ele dá. Porque se você pegar aqui, ó, por exemplo, aqui esse verão aqui, ó, tá vendo? Corrigiu. Você vê que ele formou uma alta aqui, ciclo de alta no verão, corrigiu dentro do ciclo de alta, entrou no amarelo tendendo para o verde, que é quando ele dá aquele pump, vai até cá em cima, e daqui agora ele começa a ir para o azul, que é o inverno. Você vê que essa mesma tonalidade aconteceu nesse ciclo aqui, que é quando ele formou novamente um novo topo histórico nesse ciclo de alta. Você vê que tem um verão, PT, ele muda para o amarelo, tendendo a verde, aí ele dá aquele pump, aí novamente dá aquele verde tendendo a azul. O azul é a correção, que seria o inverno, tá? E nesse ciclo na qual a gente está agora, você vê que a gente entrou no verão aqui, tá? A gente entrou no amarelo e a gente está tendendo para o verde, e justamente no verde, nesse verdezinho aqui, cana, que é quando acontece o pump, ó, consegue observar as cores? É onde acontece o pump do Bitcoin, tá? Que é a sua última alta, a sua última explosão antes do inverno. É justamente aqui, ó, tá? Então a gente espera que ele dê um pump mais ou menos até aqui, tá? Assim como aconteceu nos ciclos anteriores, tá? E depois daí ele entra em coloração azul, tá?
Daí, então, ele entra em coloração azul. Esses dados, a gente juntando, juntamente, né, o stock to flow, né, a média de 2 anos, juntamente com o gráfico, tá? Juntamente com o gráfico do Bitcoin, toda essa análise gráfica na qual foi feita, abordada. Se a gente juntar tudo, confluir tudo, a gente está num bom cenário, um cenário otimista, né? E contribui mais ainda para que a gente fique mais confiante, né? Porque a gente quer confiança. Então a gente levanta esses dados, analisa esses dados, tá? Para a gente chegar na nossa confiança, tá? Que sim vale a pena investir, tá? Ok? Foi essa análise que eu queria trazer para vocês, tá? Uma análise simples, bacana, fácil, tá? Valeu muito a pena, tá? Digita aí no Telegram, tô abrindo o Telegram, agora teve pessoas que não conseguiam entrar na live. Tô abrindo agora, eu não tava com o celular na mão, não tava vindo as mensagens aqui. Vocês entenderam, né, pessoal? Massa. Análise top, né? Vocês gostaram, né? Que bom. Eu tive que trazer essa análise para a gente comemorar o rompimento do Bitcoin, tá? E sua nova alta histórica. Vai ter sim, tá? Aquelas aulas 2 dias na semana vai ter sim. Semana que vem, ah, semana que vem já tem já, tá? Terça e quinta já vai ter terça Forex e quinta criptomoeda, tá? Já essa semana que vem aí a gente já vai começar legal e pegando seguro, tá? Análises gratuita. Tá? Então, pessoal, deixa aí o feedback que vocês acharam deixa aí o feedback no Telegram, se vocês curtiram, tá? Show de bola, tá? E é isso, tá? Vamos ver, a gente já está com os alvos traçados, né? Então vamos acompanhar esses alvos aí, tá? Vamos ver aí o desenrolar, beleza? Qualquer novidade eu vou estar trazendo, viu? Tá? Então, falou pessoal, boa noite, tá? Aproveite os lucros, bons lucros, tá? Para vocês. Bom demais. Gratidão por vocês e tchau, fui.